Então, vamos para A união B menos B contido em A. Só que isso aqui é só um título, tá? Não é assim que se escreve, é só um título para indicar, né, que nós mostraremos para quaisquer conjuntos A e B, que se você fizer a união com B, subtrair o B, o conjunto que sobrar, o conjunto resultante dessa operação aqui, dessas operações, ele é um subconjunto de A, podendo inclusive ser o próprio A, ou podendo ser um subconjunto próprio, tá? Ele pode ser, dependendo de quem for A e B. Esse é o resultado geral para qualquer conjunto. Pode inventar o conjunto A, escrever, né, como um exemplo, inventar o conjunto B. E na hora que você fizer essas duas operações, primeiro essa, depois subtrair o B, ele vai estar dentro do A. Quer dizer que é dar o próprio A nesse caso aí. Eu imagino assim a princípio. Então, depende de quem que é o A e o B. Vai ter um caso, vai ter caso, e ele vai ser igual. Porque, por exemplo, eu acho que talvez você esteja pensando assim, né? Você tem o A, tem o B. Eu acho que seria o próprio A se A tivesse contido em B, né? Aí não tinha para onde correr, talvez, não sei. Vamos ver. Legal. Essas soluções, por exemplo. Então, isso que a Gabriela acabou de falar, se o A está contido em B. Daí, você pegou a união dos dois, você pegou o B. Você subtraiu o próprio B, vai dar o conjunto vazio, que está contido em A, porque o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos, tá? Esse é um resultado importante. Como o conjunto vazio não tem nada, ele está contido em todos os conjuntos. O nada está presente, está sempre presente, entendeu? Então, o subconjunto vazio está contido, eu acho que vai aparecer aqui, tá? O nada é tudo, no caso. Olha, na física, o nada é tudo, porque o nada... O nada está em tudo. Também. E tudo está no nada, porque o vácuo quântico, na física, ele é... o vácuo quântico, ele é cheio de partículas. Ele é um mar... mar não é a palavra apropriada. Ele é tem flutuações quânticas de campos, de partículas sendo criadas e aniquiladas no vácuo quântico. E é como se fosse o éter da matemática, porque o vácuo quântico é como se fosse o antigo éter da física, né? Esse éter que o Marcos está se referindo é o éter da física. Quem leu a parte histórica sabe um pouco o que é essa história. Vamos ver o contrário. Vamos ver se isso que a Galbiné falou, se o A está... Vamos dizer que o B está dentro do A. Se você pegar a união, vai dar tudo. Se você tirar o B, daria só essa parte aqui, ó. Então, por exemplo, nesse primeiro caso, vai dar o conjunto... Nesse caso aqui, dá o conjunto vazio. Neste, dá esse que eu rabisquei. E nesse primeiro que o Marcos estava falando, vamos ver como é que ficaria. Você pega o A união B, que é tudo, e retira B. Então, vai sobrar só... Porque tudo começou, né? O Marcos perguntando que daria o próprio A. Mas não necessariamente. Porque, que nem aqui, ele é um subconjunto. Tem um caso tranquilo de se ver, que é que ele vai dar o próprio... Nesse conjunto universo aqui, qual que é o caso? Quem pode falar, já que nós vimos esses três aqui, ó, porque nós vimos aqui, ó, quando eles estão... tem em comum, quando um está dentro do outro, quando o outro está dentro de um. Qual o outro caso que a gente não considerou? Em que é vazio o conjunto dos dois? Aí da intersecção? Disjunto, isso. Vamos começar a utilizar o jargão, que é para poder acostumar com ele. O que você quis dizer é assim, quando os conjuntos são disjuntos, ou seja, quando a interseção é nula, que é o que eu desenhei aqui. Então, veja, se a gente pegar o A união B, vai ser tudo isso em amarelo que eu escrevi. Agora, você subtrai o B, dá o próprio A. Então, nesse caso, dá o próprio A.
Professor, mas se eu fizer A união B, eu estou pegando o conjunto A, eu estou colocando nele o B, aí depois eu estou tirando o B de novo. É isso que eu não entendo. Como que pode não dar o A? Então, tá, tudo bem. Como não pode dar o A? Olha, são 3 exemplos aqui que não dão o A. Pega esse caso, você tem alguns elementos em comum. Quando você pega o A união B, você vai pegar tudo isso, ó, tudo isso que está em amarelo, tá? Só para pegar esse primeiro A união B. Na hora que você vai remover o B, você tem que remover o B inteiro, toda essa parte. O que vai sobrar é isso. É um pedaço do A, é um subconjunto do A. Mas a definição da diferença dos conjuntos, né? Todos os elementos de A tal que não estão contidos em B. A diferença, só que aqui não é só A, né? Aqui é a união B. Mas a definição, se fosse A menos B, é isso. Você vai remover todos os elementos de B. Para remover todos os elementos de B, você tem que remover esses aqui, inclusive esses. Porque esses elementos são de B. Você tem que remover tudo isso aqui, sobra só isso. Sobra Eu imaginei que não tem nem como tirar os elementos que não estão em B. Aí, no caso, ficaria os que estão em A. Essa definição é para retirar os elementos que estão em B. Ó, nesse segundo exemplo, você juntou os dois, dá o próprio B. Retirou o B, dá o vazio. Por isso que aqui eu não pintei nada, porque aqui dá o vazio. Aqui, se eu juntar os dois, vai dar o A, remover o B, daí fica esse buraco aqui. O conjunto fica só essa parte que eu rabisquei. E se você pegar disjuntos, vai dar o próprio A. O diagrama de Venn é muito poderoso, assim, para você visualizar o que está acontecendo. E a formalização é muito poderosa para você generalizar um resultado. Pode perguntar mais, ó. Se não entendeu, pergunta. Outras pessoas também. Vou começar a chamar o nome. A Camila Barbosa, Camila dos Santos, Gabriel, Gabriele. Vou falar só o nome de quem não falou ainda. Gabriele. Que ainda não falaram nada. Aí eu queria saber se está tudo bem, tá? No meu caso, tá tudo bem. É que eu já fiz uma matéria semelhante que tinha esse conteúdo. Aí tô entendendo. Tá, perfeito. Aqui, ó, você vê, bom, a ideia é... Bom, eu fiz os diagramas de Venn aqui, né, pra gente brincar um pouco aqui com eles, mas Deixa eu ver se dá pra... Eu vou remover isso aqui daqui, colocar lá embaixo, só para não atrapalhar e manter, né? Eu quero manter isso. Essa discussão, eu quero manter ela aqui, mas aí fica mais livre essa parte. Ó, nós vamos mostrar isso aqui. Então, esse 1 significa que um elemento de A união B menos P é um elemento de A. Por quê? Por que o 2? Por que o 2 é verdadeiro? Quem que responde assim? A resposta é bem curta, assim. Se falar por que o 2 é verdadeiro, aí... Por que a Fórmula 1 significa que um elemento desse conjunto é um elemento de A? Quem que é o... O próprio A ele é um subconjunto do primeiro conjunto. Então, se ele está contido no segundo conjunto, logo ele está contido no primeiro. A união B, o A é um subconjunto de A união B. Sei. Não é? É sim. Então, ele está em A. Não, tudo bem. A resposta era mais simples, ó, por causa desse contido aqui, ó. Ainda tá certo. Minha resposta está errada, porque se ele tivesse na interseção, ainda assim estaria, só não poderia não estar mais, porque ele ia considerar somente os de A e não o de B. Não, tivesse intersecção.
Tá. Ah, sim, se fosse interseção é outro caso. Mas eu acho que a sua resposta está certa, sim. É só porque você elaborou mais do que precisava, né? Então, a resposta era bem curta. É por causa do... Eu queria que você enxergasse que este contido significa que um elemento que está no conjunto à esquerda certamente vai estar no conjunto à direita, tá? Por causa desse contido aqui. Tá. Então, deixa eu até escrever aqui, ó. Por causa do símbolo contido, que é o C com barrinha aqui, tá? Então, oi. Só essa questão desse símbolo aí, ele é diferente do só contido? Do C? É diferente. Deixa eu ver se foi aqui, não foi não. É o seguinte, ó. Onde é que eu falei isso aqui? Eu acho que eu perdi alguma coisa. Não, mas então, é bom retomar o seguinte, ó. Deixa eu falar o seguinte. Porque essa aqui, ó, vamos chamar aqui, ó, notação 1 e notação 2. Eu separei em caixa verde, porque assim, ou você usa a notação 1, um ou exclusivo, tá? Ou você usa 2. Não mistura elas, porque dá confusão, não é assim que se faz, né? Então, ou você coloca o igual para dizer que pode estar contido igual, e você usa a terminologia subconjunto. Eu vou falar mais dessa da esquerda, que é que eu... Então, essa terminologia você vai chamar de subconjunto. Esta aqui já vai chamar subconjunto próprio. Então, aqui à direita é a mesma coisa. Esse primeiro de cima é subconjunto e esse é subconjunto próprio. Por quê? Porque ele está dizendo que esse C pode ser igual e essa barrinha é diferente. Eu acho mais intuitivo usar assim, entendeu? Eu acostumei assim, o livro está usando assim, eu recomendo usar assim, que eu acho que é uma notação mais moderna. Mas se você pegar outros livros, ou livros mais antigos, pode estar nessa notação. Então, é diferente esse símbolo desse, porque esse é o conjunto que está... uma relação binária essa, né? O conjunto que está à esquerda pode ser igual ao conjunto que está à direita. É igual o sinal... Mas é o contido esse? Ou é subconjunto mesmo? É a mesma coisa, isso. É o nome dele, né? Tá, esse aqui é contido. Agora, como chama esse aqui, né? Contido próprio, não fica legal. Não contém, né? Não, ele é o contido. É porque, na verdade, a gente chama de subconjunto próprio, mas não que ele chame de subconjunto próprio. Entendeu? Então, fica assim no caso no primeiro caso, desse primeiro símbolo contido, o próprio conjunto pode ser o subconjunto dele, né? E no segundo caso, não. O próprio conjunto não pode ser o próprio subconjunto dele próprio. Isso, exatamente. Não é isso. Já fica próprio. Ó, exatamente. Ó, porque deixa eu falar uma coisa aqui. Ó, é o seguinte. Os dois chamam contido, né? Eu acho que esse que é o problema. Mas o de baixo... Então, assim, os dois são contidos, entendeu? Se você usar o primeiro, A está contido em B. A está contido em B. Só que para você diferenciar, normalmente você usa essa linguagem em amarelo. Quando você falar contido, você está querendo dizer essa parte. Quando você está... Aí, se você quer dizer contido no sentido de subconjunto próprio, daí você usa o C. Então, os dois têm um significado contido. Não, entendi. Isso... Segundo eu sei, mas a não ser que... Professor, mas não se fala contido ou igual, não? Se fala só contido mesmo, né? Eu falo, desde a primeira vez que eu falava contido igual. Na primeira vez que eu lecionei essa disciplina, eu falava muito, contido igual e contido. Que se você definir a sua nomenclatura, tá certo também. Se chamar contido igual, pode chamar de contido igual, mas você tem que dar uma definida. Só não é usual isso, né?
usual é falar contido para esse e subconjunto próprio quando eu tiver só contido podendo ser diferente, né? E deixa eu complementar. Não podem ser iguais. Então, eu parei de chamar de contido igual e estou seguindo a nomenclatura usual, que é falar contido, se pode ser igual, e subconjunto próprio. Daí você menciona quem que é o subconjunto próprio, quem está à esquerda aqui, né? Por exemplo, assim, não sei se ficou claro, mas, por exemplo, AC, não é bem um C, né? Mas parece um C, significa... Amigo. Significa que A é um subconjunto próprio de B, tá? Então, assim, isso já é o passo que... é o passo que se você falar assim, C contido igual D, significa que C é um... Deixa eu escrever aqui. É um subconjunto de D, tá? Então, bom, nós estamos na tecnologia aqui, eu vou dar uma copiada, colada, né? Já que pode fazer isso. No papel não dá. Fica mais bonitinho. Ah, tá. Não, ou poderia dizer assim também, né? Que C é um subconjunto, ou você poderia dizer que C está contido em D. Tá? Então, normalmente fala assim, contido. Agora, se você falar esse primeiro caso, que A está contido em B, tá certo. Mas é que você vai gerar confusão se você ficar usando a mesma terminologia de um para outro, né? Quer dizer, isso se fosse só por escrito, mas por isso que tem os símbolos para... Não, pode crer, porque a gente teve essa disciplina, né? Só que os símbolos eram aquele outro que você não usa. Só que, na verdade, esse do subconjunto próprio, que eu acho que eu não estou lembrado, não, se a gente já viu ou se eu conheço, não. Aí eu não captei bem a mensagem, e por isso, é mais quando é o C, ele é contido, se tiver ao contrário, ele contém, e se ele tiver cortado todinho, né, o C cortado inteiriço, que aí o símbolo de baixo ele tá só tipo um C cedilha, mas aí como se o corte fosse inteiro, seria não contém. Entendi. Ou não está contido, no caso. Não está contido. Eu acho que o cortado vai valer também no caso dessa notação aqui, à esquerda. Agora, você lembrou bem, porque pode ser que não seja esse tipo C cedilha, pode ser que o corte seja aqui, né? Ou então que fosse assim. Então, é porque como eu não uso muito essa notação, eu nem sei precisar quais dessas são utilizadas, mas uma delas aqui, você usa quando você quer enfatizar que é próprio. Mas o mais importante é saber a palavra próprio, tá? Que o próprio está excluindo, porque essa palavra próprio, que em inglês é proper, essa palavra aparece muito, mais do que se você... Tá? A palavra é proper, essa é a palavra chave para saber que é diferente. Então, isso. Então, acho que a gente está aqui, né? A gente quer mostrar que para quaisquer conjuntos vai acontecer isso, conforme nós vimos lá pelo diagrama de Venn. Então, a gente viu, né, que significa que um elemento deste conjunto à esquerda também certamente é um elemento de A. Agora a gente parte para as hipóteses. Então, começa a formalização. Seja um elemento X pertencente ao conjunto da esquerda, que é A união B menos B. Agora, pega isso que você falou, você fala assim, seja X pertencente.
E agora passa no símbolo de lógica. Então, o que significa? Então, vamos ver. Se X pertence a A união B menos B, eu acho que teria que ter um parênteses. Eu acho que eu até corrigi, porque estava faltando um parênteses. Ou é outra forma? Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que não precisa do parênteses, não. A gente está discutindo aqui do 3 para o 4, tá? Suponha, então, que você já entendeu o item 1, o item 2 e o item 3, que é a hipótese. Suponha um elemento pertencente a esse conjunto. Se o elemento ele está nesse conjunto, aí é uma coisa, não é muito literal, assim, onde tem parênteses, eu vou usar o parênteses. Você vai usar a lógica. Como ele pertence a A união B, então certamente ele vai pertencer a A ou vai pertencer a B. Só que tem um caso, uma coisa a mais que tem que acontecer. Ele não pertencer a B. Eu acho que precisa desse parênteses aqui. Pode ser que depois, em termos de tabela verdade, se mostre irrelevante, mas eu até pus aqui embaixo, esse jeito aqui. Vamos só ver o que mais que tem aqui, aí ele faz função. Professor? Oi. A 4 é uma contradição. Como é que é? No caso, a 4 tem uma contradição. Aí sobrou X pertencente a A. Pois é, dependendo de como está o parênteses. Então, por isso que eu acho, por exemplo, se o parênteses estivesse aqui, ó, não, mas também não dá contra, quer dizer, isso, aí esse lado é uma contradição. Só que aí você tem uma contradição, ou o X pertence a A, vai ganhar o X pertence a A. Então, vamos só ver esse 5, aí eu vou retomar no 7. Note que P ou... Deixa eu ver que referente EL. Note que P ou Q, E, não Q, implica que P é verdadeiro. Portanto, a partir de 4... Vamos fazer o seguinte, esquece esse 4, 5, 6. Do 3, vamos pular para o 7. Tá? Então, nós estamos partindo disso aqui. Nós estamos partindo de X pertence a esse conjunto, que significa X pertence a A ou X pertence a B, e X... eu acho que está errado, tá? Tem que ter esse parênteses aqui. Se não puser o parênteses, fica errado. Mas eu já pus o parênteses lá embaixo e a gente vai seguir daí. Porque o que acontece? Então, ou ele está no A ou ele está no B, mas certamente não está no B. Então, ele vai estar só no A, né? É um jeito diferente de falar, ele só está no A. Só que não é bem isso, né? Não é que ele só está no A, porque que nem... É mais do que isso, porque só está no A não daria esse resultado aqui, ó. Porque aqui, ele não está nem no A, por causa que ele está dentro do B e retirou o B, entendeu? Então, não é bem isso que eu falei, assim, que é o mesmo que falar, mas, na verdade, é o mesmo que falar que pertence à união B menos B. É questão de lógica, assim, mais rebuscada, né? Então, por exemplo,
Então, assim, veja bem, o 8, vocês entenderam, vocês concordam, vocês não concordam, não entenderam bem? Querem comentar, perguntar? A questão dos parênteses mesmo que está confundindo, porque se parêntese ficar após o ou, ele vai ficar uma contradição. E aí, ficando antes... Não, se bem que, olha só... A gente podia dar só uma olhada na definição da diferença dos conjuntos. Podia dar uma analisada nessa questão bem. Você sabe o que está acontecendo aqui? Já entendi que tá, já entendi por que não está com parênteses aqui no 4. É o seguinte, não tem parênteses aqui no 4 porque não vai importar o parênteses. E como é que você enxerga isso? Vamos dizer o seguinte, eu vou fazer de duas formas. Eu vou dizer colocando o parênteses aqui e depois nós vamos colocar o parênteses aqui, tá? Então vamos começar colocando o parênteses aqui. Do 8 para o 9, a gente fez, aplicou só a comutatividade. Tá? Então, esse aqui veio para cá, só isso. Do 9 para o 10, foi a distributiva. Então, pegou esse aqui, distribuiu com esse e com esse. Então, vai dar x não pertence a B e x pertence a A, ou, que é esse ou, x não pertence a B e x pertence a B. Só que o x não pertence a B e x pertence a B é uma contradição, e quando você tem um ou, alguma coisa, ou uma contradição, a contradição desaparece, e fica só o x não pertence a B e x pertence a A. Que por comutatividade é x, eu só mudei a ordem, x pertence a A e x não pertence a B, que significa x pertence a A menos B. Portanto, x pertence a A. Espera só um pouquinho. Ah, sim, tá. Então, aqui, se x pertence a A, mas não pertence a B, o x pertence a A. E veja bem, então, se você começou falando que o x pertence do lado esquerdo e concluiu que o x pertence a A, você provou o contíduo. Então, o contíduo é isso. Se o x pertence ao que está à esquerda, ele vai pertencer ao que está à direita. Como é que prova? Suponha que ele pertence a esse conjunto à esquerda e mostre que ele pertence ao conjunto à direita. Então, por isso que está provando. Agora, olha só que legal. Uma outra forma de provar, que eu vou colocar, que eu acho que é até mais fácil, ó, é bem mais fácil, que não sei por que eu coloquei o parênteses aí, mas... Ó, vamos colocar o parênteses aqui. Então, aí aqui você tem uma contradição. Daí, se você tiver... Você tem que lembrar que se você tiver, sei lá, qualquer coisa ou contradição, a matemática sempre vai optar pelo que não é contradição, que é o P, né? Pelo P. Ela não vai optar... Estou falando informalmente, né? Então, se você tem isso aqui, e aqui é importante o ou, porque se fosse um e, aí o resultado seria uma contradição. Mas por conta que é o ou, dá para escolher. Então, esse aqui, ó, você já chega que x pertence a A. Então, é muito mais fácil fazer por esse caminho, tá? Só tem... Vamos contar o número de passos. O primeiro passo foi colocar o parênteses. O segundo passo foi perceber que isso é uma contradição. E o terceiro passo foi usar essa lei de que P ou contradição da P. E aí você prova que x pertence a A. Ou seja, mesma coisa que provou aqui, ó. Provou a prova, né, que se termina uma demonstração matemática com esse quadradinho aqui, cheio ou pintado. É que você começou dizendo que ele pertence a esse conjunto e finalizou mostrando que ele pertence ao conjunto da direita. Então, no caso, seria um disjunto. É isso? Não, é contíduo. Ele é um subconjunto.
Então, tá. Então no caso, teorema de Venn, qual seria o correto? Eu entendi o que você quis dizer, Gabriel. De ser o A e B serem disjuntos, né? Isso. Eu também acho. Ah, tá, peraí. Já comento. Porque eu pensei que tudo isso aí era só se pegar assim, ó. Pega o A e o B e tira o B. Quando você escrevesse, se fosse escrever em números, é assim, é 1, né, 2 mais 1 menos 1. Exatamente por isso que eu pensei que essa isso É tipo mais zero. É tipo A mais B menos B. É tipo A não depende do B para nada, então... Só que tem que ser disjunto. Eu acredito também que tem que ser disjunto, porque se ele não fosse, teria que ser esse complementar aí. Não. Tem outra coisa aqui ainda. É que quando você vai tirar A menos B, vai tirar todos aqueles elementos que não estão em A. Ou seja, tudo aquilo que não tem é diferente. Né? Tipo, o que está em A, tira somente aquilo que não está em B. Só que o negócio é que quando tu soma primeiro, junta a união, tu vai jogar um monte de coisa, vai jogar uma cor do B lá dentro do A, que não vai poder ser tirado depois. Olha, excelentes discussões. Deixa eu só fazer uma observação. O que vocês estão... note o seguinte. Para que esse resultado seja igual a A, o A e o B têm necessariamente que ser disjuntos. Essa é a conclusão. Então, para que essa barrinha de igualdade valha, A e B têm que ser disjuntos. Só que esse resultado serve para conjuntos, quaisquer conjuntos. Então, dependendo se o A estiver dentro do B, o resultado vai ser o conjunto vazio. Dependendo se for esse caso aqui, então o resultado vai ser um A menos B. E dependendo se o B estiver dentro do A, o resultado vai ser essa parte aqui. Então, esse resultado é válido para quaisquer conjuntos. Agora, se eles forem disjuntos, então o resultado é o próprio A. Professor, então no caso, por exemplo, se o meu conjunto A fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o meu B fosse os pares 2, 4, 6, 8, 10. Aí no caso, se fizesse a união deles, ficaria do 1 até o 10. Mas na hora de tirar o B, ele só ia tirar do 8 para frente, o 8 e o 10. E os outros que ficaram lá dentro do A, que faz parte do próprio A, quando soma. Tá, então beleza, excelente ideia. Aqui, ó, vamos fazer um exemplo. Vamos calcular A união B menos B. Então, vamos calcular primeiro o A união B. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu coloquei todos do A, porque tem pares aqui. Depois eu vou colocar o restante. 2, 4, 6 já está. 8, 10, 12. Menos, nós vamos retirar agora os pares, que são os pares até o 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, eu vou fazer um risquinho aqui. Ó, nós vamos tirar o 2, nós vamos tirar o 4, nós vamos tirar o 6, o 8, o 10 e o 12. O resultado é o 1, o 3, o 5, que está contido em A. Mas esse conjunto é diferente de A. Não é o A, mas está contido em A. 1, 3, 5, né? Por quê? Porque o 1 está aqui, o 3 está aqui, o 5 está aqui. O que me deixa confuso é a questão do sinal, porque está falando que é contido ou igual, né? Tá. Não, é isso. É porque eu poderia pegar outro exemplo. Vamos pegar um outro exemplo que vai ser igual. Quer ver? Vou pegar um outro exemplo aqui. Ó.
Eu me confundi com esse sinal também. Muito tempo acostumado com o outro. Tá, vamos lá. Não, mas, assim, na verdade, se ele está contido, ele não precisa ser necessariamente igual, né? Então, não. Sabe que nem x menor ou igual a 2? Sim, não, mas eu não sei se assim é a melhor forma. Por exemplo, que nem 2 é menor ou igual a 3. 2 é menor que 3, mas você pode escrever menor ou igual, porque esse ou igual não vai atrapalhar. Mas eu acho que a melhor forma de enxergar é assim, eu vou pegar dois conjuntos, 1, 3, 5, e vou pegar esse 2, 4 e 6. Aí a gente vai calcular nós vamos calcular aqui, ó, A união B menos B, tá? Então, quanto é que dá A união B? Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou remover o B. 2, 4, 6. Agora eu vou fazer um risquinho. Vou tirar o 2, 4 e 6. Aí o resultado vai ser o 1, 3 e 5, que está contido ou igual a A. Mas, na verdade, ele é o próprio A. É porque aí nós já chegamos... Igual eu falei para vocês, eu posso escrever... Se eu quiser, eu sei que 2 é igual a 2, mas eu posso escrever 2 menor ou igual a 2. É porque o resultado, esse resultado aqui... Ó, Nesse caso aí que você deu, professor, eles são disjuntos, então, né? Nesse exemplo que você deu. Isso, exatamente, perfeito. Então, aqui, ó, por que deu o próprio A? Porque A e B são disjuntos. Por isso que deu o próprio A. Só vai dar o próprio A, essa fórmula só vai dar o A quando eles forem disjuntos. Então, na outra função, ele seria disjuntos. O quê? Então, nessa aí, ó, A contido em B menos B contido ou igual a A. Então, no caso, eles poderiam ser disjuntos. Né? Podem. Eles podem ser... Na verdade, eles podem ser todos esses teoremas. Eles podem ser essas 4 combinações. Por exemplo, você pode ter essa combinação, né, de eles terem alguns elementos em comum. Aí o que está pintado é o resultado da fórmula. Então, nesse primeiro caso, o resultado disso é um subconjunto próprio de A, porque é diferente. Esse caso, o resultado é vazio. Este é um pedaço do A, né, uma parte do A que você removeu o B. E esse é o próprio A. São 4 casos. Eu acho que só tem... Eu não visualizo mais nenhum outro caso. Ou eles são disjuntos, ou um está dentro do outro, ou o outro está dentro de um, ou eles têm... Só tem esses 4 casos. No casinho, se a anotação fosse A união B menos B contido, só o contido simples em A, não seria válida a parte quando eles são disjuntos. Né? Pelo que eu entendi, o C, o contido igual, ele quer dizer que o próprio conjunto pode ser o subconjunto dele. Mas o contido simples, o conjunto não pode ser o próprio subconjunto. Isso. Exatamente. Isso aqui eu acho que é até um teorema, viu? Que todo conjunto é subconjunto ou está contido nele mesmo. Ó, está contido, que significa é subconjunto, mas eu não vou pôr. Está contido nele mesmo. Significando A contido em A. Ou A é um subconjunto de A, dele mesmo. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Agora, não é subconjunto próprio, né? É subconjunto só. Subconjunto próprio não. Porque teria que ser diferente. Então, aquela anotação que a gente faz para poder dizer o número de subconjunto que um conjunto tem, por exemplo, se são n elementos, é 2 elevado a n. Mas ele só é verdade se for contido igual. Se for o simples contido, vai ser 2 elevado a n menos 1. Porque ele próprio não conta.
Isso. Quando você faz o conjunto das partes, que é o power set, né, que é o que você está dizendo, você conta ele mesmo. Então, se você for retirar ele mesmo, você vai subtrair 1. Isso aí a gente vai ver, o power set tem esse símbolo maravilhoso aqui, que é um P estilizado, que no inglês chama power set. No português chama conjunto das partes. E que significa... O que significa, né? Que é importante saber o que significa. É o conjunto de todos, inclusive ele próprio, todos os subconjuntos de A, tá? O power set, ou o conjunto das partes, que vai aparecer aqui para vocês, lá na frente, ele escreve com um pezinho que eu acho lindo, e põe o conjunto entre parênteses. Eu tenho um artigo que eu calculei o power set, o Marcos até já viu, do conjunto vazio, depois eu calculei o power set do conjunto vazio, depois eu calculei o power set do power set do power set do conjunto vazio. E aí eu acho que eu parei por aí, porque começa a ficar muito difícil. Com muitos termos. Muitos mesmo. Então é isso. A gente avançou aqui, porque vocês fizeram umas perguntas bem avançadas, né, elaboradas, e eu mencionei, acho importante mencionar essas outras coisas que nós veremos.